Na aula anterior, eu perguntei a vocês qual a importância de se classificar os resíduos sólidos, e é isso que a gente vai estudar nessa parte da aula de hoje. Então, por quê, né? O que é que vocês pensaram dessa importância de se classificar os resíduos? Será que corresponde ao que eu coloquei aqui na aula? Então, é importante se estabelecer essa classificação dos resíduos sólidos, visando estabelecer o correto manejo e destinação final de cada tipo de resíduo que é gerado de acordo com sua classe. Então, no ambiente urbano, por exemplo, uma cidade, eu vou ter diversos tipos de resíduos que são gerados e cada um deles vai requerer do gestor, da pessoa que está operando o sistema de limpeza pública e de gestão de resíduos sólidos, a correta etapa de coleta, de transporte, de tratamento, de qual é a destinação final desses tipos de resíduos que são gerados. E essa classificação ela pode ser associada com base em alguns aspectos. Então, considerando a origem desses resíduos sólidos, a gente pode ter, né, no ambiente urbano de uma cidade, esses resíduos sólidos urbanos gerados, por exemplo, em resíduos sólidos domiciliares, né, das casas, pela geração per capita de cada pessoa, como também os resíduos de limpeza urbana, exemplo de resíduos de poda, de varrição das ruas, é também considerado um resíduo sólido urbano. Vocês também podem encontrar como RSU em algumas literaturas. Além do resíduo sólido urbano, a gente pode ter os resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços públicos, os resíduos de serviços de saneamento básico, né, de ETAs e dietes, ainda os resíduos de serviço de transporte, por exemplo, de rodoviárias, de portos, de aeroportos, que vão requerer um tratamento, né, um manejo diferente do resíduo sólido urbano. A gente ainda pode ter resíduos sólidos de construção civil, resíduos industriais, que vai depender de cada tipo de indústria, resíduos de serviços de saúde, resíduos hospitalares, por exemplo, das UBSs, das unidades básicas de saúde, dos postos de saúde, também vão ser resíduos diferentes que vão requerer um manejo e tratamento diferente. Existem ainda os resíduos agro-silvopastoris relacionados à agricultura, a atividades pastoris, de pecuária, por exemplo. Embalagens de agrotóxicos vão entrar nessa categoria de resíduos agro-silvopastoris e ainda resíduos de atividades de mineração que também vão requerer um manejo e tratamento diferenciado desses outros tipos de resíduos. Com relação ao grau de periculosidade, a nossa legislação brasileira diferencia ainda em duas categorias, né, em duas classes. A classe 1, que são os resíduos perigosos, e a classe 2, que são resíduos não perigosos. Com relação aos resíduos perigosos da classe 1, são aqueles em que há existência de características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. São aqueles considerados perigosos, potenciais causadores de doenças, por exemplo, ou que podem ser tóxicos para as pessoas. Exemplo desses resíduos é pilhas, baterias, resíduos industriais, lâmpadas fluorescentes ou resíduos de tinta, por exemplo, são resíduos considerados perigosos. Os resíduos não perigosos de classe 2, eles ainda vão se dividir entre categorias, o resíduo não inerte, que seria o resíduo classe 2A, e os resíduos inertes, que é o resíduo classe 2B. Ambos são não perigosos. O de classe 2A, né, não perigoso, não inerte, são aqueles geralmente associados aos nossos resíduos domiciliares, né, restos de comida, papel, papelão, plástico, madeira, que são aqueles que apresentam características de combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água. E o resíduo classe 2B, também não perigoso, mas dessa vez não perigoso inerte, são aqueles em que suas características, nenhum dos seus constituintes se solubilizam em água. Exemplo de resíduo de construção civil: gesso, telhas, pedra de paralelepípedo, gesso, cal, por exemplo, são aqueles em que sua degradação ocorre de maneira muito lenta e não vão se solubilizar em água. Então, com relação à periculosidade, a gente vai ter classe 1 e classe 2. Classe 1, resíduos perigosos. Classe 2, resíduos não perigosos. E a classe 2 ainda se divide em classe 2A, são aqueles resíduos não perigosos, não inertes, e classe 2B, resíduo não perigoso inerte. O resíduo, por exemplo, que vai para o aterro sanitário, são resíduo classe 2A, não perigoso e não inerte.
E existe ainda a caracterização com base nos aspectos físicos, químicos e biológicos, que é o que a gente vai estudar nas próximas partes da aula.